Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um espaço na Rádio Bahia, a vossa rádio preferida. Como sabem, por motivos de programação, o espaço Falando Consigo anda sempre entre as 10h20, 10h30, nunca começa agora às 10. E vamos começar o tema de hoje. Nós todos temos uma perspectiva diferente de ver o mundo. Cada um vê o mundo à sua maneira. Nós vimos e questionamos, muitas parte das vezes, com tudo o que se passa à nossa volta. E cada um de nós vê de maneira diferente. Nós olharmos para o sol, pode estar um dia muito bonito, mas se nós estivermos tristes, chateados, nós temos uma perspectiva diferente do dia. Pode estar um dia até muito chuvoso, muito feinho, mas se nós estivermos muito felizes, muito bem dispostos, até vemos um dia muito bonito, conseguimos ver, apesar dessa chuva e do frio, um dia muito bonito. Portanto, tudo tem a ver, a maneira como nós vimos as coisas do mundo, tem a ver com o nosso estado de espírito no momento. Tem a ver com o nosso estado de alegria, de ansiedade, os nossos medos, as nossas frustrações, inveja, rancor, qualquer estado de emoção que nós tenhamos no momento, assim nós projetamos a nossa visão sobre as coisas do mundo. Portanto, há a diferença entre o olhar e o observar. Nós, ao olharmos somente para as coisas, tiramos uma inalação diferente. Projetamos muitas vezes as nossas emoções nas coisas que nós vimos. Peço desculpa, estou um bocadinho rouca. Nós fazemos julgamentos sobre as coisas que se passam à nossa volta, derivado ao nosso estado de momento, ao nosso estado de espírito, às nossas emoções. Nós, ao observarmos, que é diferente, conseguimos reparar melhor no que se passa à nossa volta. Portanto, há a diferença entre o olhar e o observar. Porque é que muitas vezes nós estamos num sítio, estamos ali a olhar para algo, para uma pessoa, e não estamos a ver essa pessoa. Estamos ali fisicamente, mas a nossa mente está bem longe. Isso acontece comigo, acontece com muitos de vós. Quantas vezes nós passamos por as pessoas, olhamos e não as vemos, porque nós só olhamos e não observamos. E nós, ao observarmos, conseguimos ter mais consciência do que se passa à nossa volta e de como são as pessoas à nossa volta. É por isso é que muitas vezes nós fazemos julgamento sobre alguma situação, sobre alguém, porque nós não estamos a observar, nós estamos simplesmente a olhar. E ao olhar, o nosso subconsciente, a nossa consciência não está ali presente. Está só o físico que acontece no nosso dia-a-dia. E porquê? Porque nós vivemos uma vida muito a correr, muito atribulada, mas embora isso afete bastante a nossa observação, mas uma das coisas que faz toda a diferença é nós vivermos aprisionados psicologicamente. E vivemos aprisionados psicologicamente mais com o quê? Com o nosso passado. Muitas pessoas vivem tão aprisionadas com o seu passado e o nosso passado faz falta. Nós não podemos deitar o nosso passado fora. O nosso passado é um material para aprendizado. É isso é que temos de ter em consciência e cada vez mais, nesta nova era, e cada vez as pessoas têm de se consciencializar mais para o que está a acontecer mundialmente, para devemos nos conectar cada vez mais com uma nova era, com uma nova realidade, porque tudo faz falta na nossa vida e o nosso passado pertence-nos, faz parte do nosso livro da nossa vida, mas o nosso passado é um manual que já foi utilizado e agora não podemos apagar, nem devemos apagar, mas deve ficar para trás, para não devemos ficar presos a esse passado. É apenas um aprendizado, a nossa evolução espiritual, porque a nossa essência não tem roupa, a nossa essência não tem máscaras. Nós é que, ao vivermos as coisas que do nosso dia-a-dia, nós criamos uma roupa para cada personagem que nós vivemos diariamente. E essa roupa que nós criamos no palco da vida, como eu costumo dizer, é o quê? São os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas angústias, o nosso apego,
os estados de ansiedade que vivemos diariamente, as nossas mentiras, as nossas culpas, tudo isso são roupas, é uma vestimenta que nós usamos para lidarmos com as situações, porque nós passamos tão bruscamente e basta nós vermos quando vamos na rua e dizemos um bom dia a alguém que nós conhecemos e temos, às vezes dizemos, aquela pessoa mal olhou para mim, nem disse um bom dia ou disse hoje está mal disposta, porque a pessoa não nos observou, olhou simplesmente. E isso acontece também connosco. Nós muitas vezes não nos observamos, olhamos só para nós e nós, se nos auto-observarmos, nós reparamos em muitas coisas que nos faz falta para a nossa evolução. Muitas vezes quando estamos a olhar para alguém e criticamos essa pessoa, estamos a ver um bocado nós próprios, a ver o nosso reflexo. Quando nós vemos as outras pessoas a mentirem, as outras pessoas a fugirem de certas questões que são tão importantes para a vida delas, quando nós vemos certas pessoas a manipularem outras, às vezes estamos a ver-nos a nós próprios. Só que nós não nos auto-observamos. E então não temos consciência da nossa maneira de ser. Portanto, é fácil nós, às vezes, julgarmos os outros e muitas vezes julgamos a nós próprios. Se nós não conhecemos os outros, se nós não nos conhecemos, como é que devemos conhecer os outros? Se é que nós, humanos, criamos muitas expectativas sobre as outras pessoas. Porque estamos sempre à espera que as outras pessoas sejam diferentes, sejam como nós queremos. Mas nós primeiro temos que nos conhecermos a nós próprios. Nós a fazer uma auto-observação íntima de nós mesmos é um método que depois vai nos ajudar a uma transformação radical. E é tão importante, e que eu friso mais uma vez, é tão importante nós mudarmos a nossa consciência, a nosso estado de consciência. Porque muitas pessoas não querem, muitas vezes, observar-se, vivem com tanta máscara, com tantas roupas, que são os medos, as frustrações, o deixar andar, o fica para depois, o não quer saber, já estou habituada, eu não consigo. São tudo roupas que nós pomos para não nos apercebermos das nossas fraquezas, dos nossos limites. E é tão importante nós conhecermos os nossos limites, porque nós, ao conhecermos os nossos limites, nós queremos fazer algo. Mas é bom nós conhecermos os nossos limites, porque nós, ao não conhecermos os nossos limites, vamos nos meter em situações que vão agravar depois o nosso dia-a-dia e vão-nos agravar o nosso interior. Vai-nos prejudicar interiormente. Portanto, é tão importante nós conhecermos os nossos limites e irmos em busca da nossa verdadeira identidade. Sem julgamento, porque há pessoas que estão-se logo a condenar, a julgar também. Se nós julgamos as outras pessoas, o exterior, julgamos também a nós muitas vezes, porque não nos auto-observamos. Então já nos estamos a criticar. Por isso é que há pessoas que se julgam tão mais do que são e há pessoas que se julgam tão menos do que são. Há pessoas que se acham tão pouco e são tão grandes interiormente. E há pessoas que se julgam tão altas, tão grandes, tão poderosas e são tão pequenas. Porquê? Porque têm o seu ego tão elevado. Por isso é tão importante fazermos uma auto-observação para podermos mudar. E eu por exemplo, já fui e sou muitas vezes acusada de estar constantemente a mudar de opinião sobre algo. Mas nós, ao mudarmos, não devemos ter vergonha de mudarmos. Como eu costumo dizer, nós não somos árvores para estarmos plantadas, para estarmos enraizadas. Nós devemos mudar porque nós, ao falarmos sobre algo, ao gostarmos sobre algo, tem muito a ver sobre o nosso estado de espírito daquele momento. Se neste momento eu digo, eu gosto de X coisa, e daqui a uma semana eu disser, eu não gosto disto, eu vou ser criticada. Assim como até posso me criticar a mim. Então, mas eu há uma semana atrás gostava disto e agora não gosto. Porque há uma semana atrás o meu estado de espírito estava de uma maneira, hoje está de outra. Portanto, há uma evolução.
Não há que termos vergonha de mudarmos. Assim como não devemos ligar quando as pessoas nos criticam. Porque nós, ao ligarmos quando as pessoas nos criticam pelas nossas mudanças, nós próprios nos criticamos, nós próprios nos punimos. Portanto, é importante fazermos essa análise, conhecer as nossas capacidades, para não nos prejudicarmos internamente e depois tudo à nossa volta acaba por criar mais teias, envolve-nos mais negativamente. Devemos prestar atenção aos nossos gestos, à nossa postura diante de uma tal situação. Lá está, por isso é que há pessoas que criticam, às vezes, as pessoas quando mudam de opinião. Estou há um mês atrás, há uma semana, a pensar de maneira diferente. Porque, uma semana atrás, eu estava, a nível espiritual, estava diferente. Porque é que eu hoje estou a vivenciar um dia mais alegre? Hoje sinto-me mais positiva, hoje sinto-me mais alegre que ontem. Por isso eu hoje penso de maneira diferente. Isso não é vergonha nenhuma. É tão importante para nós mudarmos, fazermos uma análise. Porquê é que eu tive esta postura? Porquê é que eu tive este sentimento de raiva? Porquê é que eu respondi assim? Porquê é que eu me identifico mais com estas pessoas hoje? Eram pessoas que até não me diziam nada no passado. Porquê é que eu hoje faço isto? É muito importante nós auto-observarmos. E porquê é que muitas pessoas não fazem isso? Porque nós, ao auto-observarmos, ao observarmos a nossa essência, o nosso interior, estamos sempre a ver coisas novas e vamos ver coisas que não gostamos. E é difícil aceitarmos, porque a pessoa, quando vê algo que não gosta em si, o que é que tem logo a fazer? É criticar si própria. Criticamos o mundo, criticamos a nós próprios. Mas não nos devemos criticar, nós devemos é como nós olharmos a um espelho, mas sentarmos a ver, temos mais uma ruga, temos mais um sinal, temos mais um cabelo branco, estamos bem maquiadas. Não, é olharmos o nosso interior, olhar os nossos gestos, a nossa postura diante do mundo, diante de nós, diante das nossas vivências. Porque é que eu era assim e agora sou de outra maneira? E digo isto muitas vezes, a Paula de há 10 anos atrás não existe. Existe a minha essência, existe a Paula, mas a maneira de ser da Paula está muito diferente. Porquê? Porque as situações da vida, as minhas tristezas, as minhas alegrias, as minhas vivências, fez-me mudar muito. Há quem goste, há quem não goste, mas eu mudei. E eu não tenho problema nenhum em dizer que mudei. E há pessoas que vivem muitos anos com medo de viverem essas mudanças, de mudarem para essas mudanças, porque estão tão habituados durante 20, 30 anos a serem como são. Todos nós temos que mudar, mas para isso nós temos que, sem medos e sem culpas, dizer: eu mudei por isto. Estas lágrimas, este sofrimento, esta empatia que eu tive por esta pessoa, esta alegria, levou-me a este estado hoje. Por isso há que tirar essa roupa, essa máscara e irmos à procura de a nossa verdade no momento. Não é fácil, não, porque te confrontamos com muitas coisas que nós não gostamos em nós. Mas aí é que está a base fundamental, é nós irmos ao encontro do que não gostamos em nós, porque muitas vezes nós vimos nos outros e é um reflexo daquilo que nós somos. Não queremos é aceitar, mas é muito importante para nós nos conhecermos e evoluirmos. E mais uma vez eu friso, o mundo está a mudar, as mentes estão a mudar, e nós precisamos de mudar cada vez mais para entrarmos nesta nova era. Nós aceitarmos como somos, aceitarmos as nossas diferenças, os nossos defeitos, porque nós temos defeitos, precisam ser limados, precisam ser as arestas limpas. Nós somos um diamante em bruto e vamos aos poucos nos aperfeiçoando. É para isso que nós aqui estamos. Portanto, devemos ir ao encontro daquilo que nós somos, aceitar as nossas mudanças, aceitar os nossos defeitos, que há um tempo atrás não eram e agora achamos que isso é um defeito na nossa vida. Devemos aceitar e mudar. Porque essa é a nossa realidade.
Essa é a nossa realidade, é nós irmos ao encontro da nossa verdade. Não fugimos da nossa verdade. Nós, portanto, devemos nos auto-observar, sem julgamento, sem nos julgarmos, porque nós ao julgarmos, ao criticarmos as nossas atitudes, já nos estamos a sequestrar a nós próprios, já nos estamos a limitar. Portanto, vamos nos autoanalisar sem críticas, fazer uma análise, porque nós, ao longo da vida, mudamos. É normal nós mudarmos. As situações, como eu disse há pouco, levam-nos a essas mudanças. As circunstâncias da vida, as escolhas que nós fazemos, as coisas que nos acontecem, levam-nos a essa mudança. Portanto, devemos nos consciencializar, olharmos, é como vemos o nosso reflexo no espelho muitas vezes e termos consciência do que está ali à nossa frente. Eu não era assim, porque é que eu agora sou assim? E aceitar, sem medos. Eu costumo dizer, nós não somos árvores. Há pessoas que vivem tão aprisionadas dentro delas próprias. Eu sei que muitas vezes há pessoas que podem me achar, e mesmo até na família, a nossa Carlinha está a rir, e é tão bom, o que eu estou a falar é importante, é tão bom, nós quando estamos a falar, nós podemos ver e podemos observar, e estarmos atentos ao que se passa. E eu gostava de falar, e quando eu disse isso, a Carlinha riu, a nossa Carlinha da Rádio Bahia, que eu não estou sozinha, tinha aqui a nossa Carlinha. É tão bom nós observarmos o que se passa à nossa volta. É por isso que nós às vezes respondemos mal às pessoas, porque nós não observamos as pessoas, não observamos o interior, a essência das pessoas, portanto é tão fácil apontarmos o dedo aos outros. Por isso, vamos também nos conhecer a nós próprios, para não negarmos a nossa verdadeira identidade, para nos conhecermos, porque as mudanças são normais, nós temos que mudar, temos que aceitar as nossas próprias mudanças. O que não é normal é pensar e agir da mesma maneira. E se desculpem lá, nós pensarmos e agirmos da mesma forma sempre, nós estamos a mentir para nós próprios. Porque eu não acredito que um ser humano pense da mesma maneira durante 20 anos. Até uma criança hoje diz uma coisa e amanhã diz outra, quanto mais nós adultos, hoje pensamos uma coisa e amanhã dizemos outra. É normal, não é por sermos maluquinhos, por sermos bipolares, como as pessoas dizem, aquela... Não, é normal nós mudarmos. Eu hoje posso gostar de uma pessoa e daqui a uns anos não gostar porque essa pessoa tomou atitudes, fez coisas que me levou a não gostar dela. E eu não tenho que criar mais vínculos com essa pessoa. Eu posso ver os meus defeitos e dizer assim, eu mudei realmente e muito, e é verdade. Eu agora estou a falar de mim, eu mudei muito. Eu não sou a mesma Paula da... já nem vou dizer mais, dá 10 anos. Não sou. É que não sou mesmo. Há quem não goste de mim agora assim como eu sou. Eu gosto. Eu fui obrigada a mudar, derivada a erros meus, derivada a sofrimento, derivada a coisas que eu vivi. Eu mudei, mas eu tenho consciência disso, portanto há que ter consciência, porque eu sou uma pessoa que eu analiso muito, eu questiono muito, e ao questionar-me eu vejo o que é que posso mudar ou não, para a minha melhoria. Quem está ao meu lado e observa esses meus comportamentos, gosta, gosta, não gosta, como costuma dizer, temos pena. Eu tenho que gostar de mim e tenho que mudar das mudanças que eu faço. Porque eu estou aqui para a minha evolução. Se eu não prejudico ninguém à minha volta, por que é que eu não hei de mudar? Eu vou mudar, eu observo os meus passos, os meus gestos, as minhas atitudes. Quantas vezes eu faço coisas e digo coisas que me arrependo bastante. Porquê? Porque eu depois de ter dito certas coisas, ter feito, eu depois auto-observo-me e ponho-me um bocado até no papel das outras pessoas. Digo, bolas, como eu fui mazinha naquele momento, precipitei-me. Portanto, isso é nós auto-observarmos a nós mesmos, que é tão importante. Faça isso, observe os seus gestos, mude, não tenha medo de mudar. Porque a vida, nós todos podemos escrever, aliás, todos nós escrevemos o livro da nossa vida. E o que é que nós não vamos lá pôr? Vamos pôr sempre as mesmas palavras, as mesmas coisas? Não. Nós um dia rimos, outro dia choramos, outro dia cantamos. E porquê é que fazemos isso? Tudo são estados o nosso espírito é só um, mas temos vários estados. Portanto, é importante nós consciencializarmos disso. Porque é que, e aconteceu comigo tantas vezes, e aconteceu consigo, me está a ouvir de certeza,
Tantas pessoas que às vezes dizem assim, eu estou farto de viver, eu preciso morrer. Eu também já pensei isso, já disse isso muitas vezes. Quando nós chegamos a um ponto de dizermos, eu estou farto de tudo, eu estou farta da vida, quando isso acontece, é quando a nossa vida está mesmo a precisar de mudanças. E nós é que não estamos a querer ver essas mudanças. Nós não estamos a observar o que precisamos mudar. Então não tenha medo de se observar, analise, sem se criticar, porque ao criticar já se está a prejudicar, porque não consegue fazer essas mudanças. Analise a sua maneira de pensar, analise as suas mudanças e pense, se eu estou farta de tudo, se eu estou farta de viver, se eu estou farta de fazer este trabalho, se estou farta deste casamento, se eu estou farta de tudo, veja o que é que precisa ser mudado na sua vida. Isso é tão importante. É para isso que nós aqui estamos, é para nos consciencializarmos do que precisamos mudar. Não tenha medo de mudar. Eu também sou criticada muitas vezes e de pensar, eu sou do signo Gêmeos, e há pessoas que dizem assim, Gêmeos, não tem nada a ver, há pessoas que são Gêmeos são muito pés na terra, eu sou mais ar. Sou mais ar. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso, eu assumo como sou. Eu tenho defeitos como qualquer pessoa tem, mas é com os meus defeitos e uma coisa que eu gosto mesmo é eu tomo consciência dos meus defeitos. Depois mudo ou não mudo, isso é comigo. Mas tomo consciência e muitas pessoas acham-se mais do que são ou põem-se lá embaixo e não tomam consciência daquilo que são. E temos de tomar consciência daquilo que somos, da nossa grandeza ou da nossa pequenez. Somos pequeninos, devemos mudar, devemos evoluir, devemos crescer. Se somos mais do que aquilo que somos, que nós também temos consciência quando nos pomos lá muito em cima e não somos esse todo tão grande naquele momento. Então há que mudar. Há que mudar, há que tomar consciência, há que aceitar essas mudanças, há que observar, tirar essas máscaras e aproveitarmos enquanto temos tempo de fazer essas mudanças na nossa vida. É muito importante. Observe-se diariamente porque é que eu agi assim. É para me refugiar dos meus próprios medos. Então eu tenho medo disto porquê? Analise esses medos. Os medos, aliás, o medo é um dos piores inimigos que nós temos, é o nosso próprio medo. Portanto, analise, questione-se, porque é que eu estou assim, e não tenha medo do que os outros possam dizer. Nós temos muito a mania de criticar os outros. Eu também às vezes faço isso, somos seres humanos, eu sou humana, todos nós somos humanos e criticamos muito os outros, acontece. E criticamos a nós. Portanto, temos tempo de reparar essas sequelas, porque são sequelas e são tudo coisas que ficam aqui a massacrar-nos, a pôr-nos doente interiormente e exteriormente. Porque é que há pessoas que veem tudo tão cinzento todos os dias? Todos os dias está cinzento para essas pessoas. Porque essas pessoas não vão, e ao fundo do seu eu, é que não aceitam sequer uma crítica de ninguém. Porque as pessoas às vezes estão a fazer uma crítica construtiva para essa pessoa. Precisas mudar, vê o porquê de ver sempre tudo negro, vê o porquê de não gostares de nada, porque as pessoas não gostam de nada. Mas as pessoas têm tanto medo de se analisarem. Analise, comece hoje a analisar-se, a ver o que é que pode mudar. Observe os seus comportamentos, os seus gestos, a sua maneira de falar. Não tenha receio. A autoobservação é muito importante para nós mudarmos e evoluirmos. Questione-se a si própria. Questione-se a si próprio antes de questionar os outros. Procure-se a si próprio. Muda a si próprio primeiro. O grande passo é nós começarmos a mudarmos a nós. E depois o mundo vai-se mudando a ele próprio. Faça isso sem receios e sem se punir, sem se castigar. Comece a olhar para um espelho, tire todas as suas máscaras, feche sozinho em casa, sem ter ninguém ao pé. Já basta ter a sua presença para muitas vezes se deitar abaixo, para se recriminar. Tire as suas máscaras, tire as suas vestes, o medo, a insegurança e analise. Comece a fazer isso
e vai ver que a sua vida começa a mudar, porque nós, eu costumo dizer, e acredito muito na reencarnação, nós temos coisas que temos de saldar, e eu estou um bocado trapalhona, temos de saldar, mas nós também escrevemos o nosso livro, e nós, ao estarmos a escrever mentiras, estamos a escrever mentiras no nosso livro, e o nosso diário é para ser escrito com a nossa verdade. Analise, faça uma análise sincera sobre si. Vai ver que a sua vida começa a mudar, sem medos, sem vergonhas, sem receios. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de se analisar. Comece hoje, comece agora. Sem medo. Analise. Fique bem. Até para a semana.